Oi, 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 gente boa deste canal. Aqui é Fernanda Vidigal e estamos para mais uma abertura do 365, Abertura de Tarot. Então, bora hoje para uma abertura que promete ser bem mais complexa. Ela é grandona mesmo, ela tem uma cara enorme e ela é das Gypsies, né? Ela é uma das propostas das aberturas ciganas, principalmente na visão das aberturas ciganas da literatura americana e um pouco europeia, mas principalmente da americana, que adora usá-la. Então, assim, ela é base de várias aberturas bem legais, mas ela significa você saber um pouco mais sobre os arcanos. Por quê? Porque a gente vai trabalhar 21 arcanos maiores. Trabalhando 21 arcanos maiores, só maiores? Não. Hoje eu vou abrir realmente como se propõe, né, essa abertura lá no método americano. Nós vamos abrir das 78, né, 21 cartas. Então, elas vão estar todas misturadas. Eu vou estar aqui hoje com o meu baralho grandão, né, de 78 cartas, aquele que eu uso no meu dia a dia, para a gente poder abrir essas 21 e ter um parecer. Até porque na hora que ela é desmontada, na hora que ela é lida, ela pressupõe que esteja tudo misturado, dá para rolar. Né? Então, assim, eu falo que ela é o bercinho de uma outra abertura que eu uso muito, que é o Jogo do Louco, ou como outros tarotistas chamam de tabuleiro. Mas é uma variação. Então, vamos lá, cada uma dessas aberturas ciganas tem as suas variações. Da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, tem as suas variações. Eu vou estar usando uma que foi trazida por uma das colegas do 365, né? Então, a gente pode dizer que lá dentro, uma das nossas participantes falou: Fernanda, dá uma olhadinha nessa daqui, que para você que está aí do outro lado também fica super fácil descobrir onde ela está. Ela está no livro A Bíblia do Tarô, na parte das aberturas. Né? Então é só dar uma corridinha lá e também ver o que mais você encontra de informação, além da que eu vou deixar aqui hoje. Combinado? Então, assim, lembrando que se você está curtindo a jornada do 365 Abertura de Tarô, se inscreve no canal, compartilha com quem também gosta, dá aquele joinha bacana que ajuda a minha pessoinha a continuar a caminhada de forma bem legal. Mas mais importante do que essa cooperativa, né, essa cooperação para com o YouTube, tem uma cooperação para comigo. As perguntas são um norte para as minhas aberturas e apresentações de cada uma das aberturas. Então, assim, toda e qualquer dúvida, conversa, sei lá, singularidades, elas são bem-vindas. Muitas vezes a gente consegue falar sobre isso, muitas vezes talvez não de imediato, mas no correr de 365 aberturas de tarô, eu juro que eu vou dar conta de também dar um plá, uma conversa ou um caminho para aquilo que você mandou. Combinado? Então, bora seguir para a apresentação. Bora seguir em frente. Vamos ver se vai dar certinho hoje. Uhul, 365 abertura de tarô, que estou eu. Então, hoje não deu enguiço. Às vezes eu enguiço aqui, gente. Então, abertura 27, nós estamos no dia 27 de janeiro, de qualquer ano, de qualquer hora, porque simplesmente isso foi sorteado dessa forma. Já cheguei à conclusão que com tudo que eu tenho de literatura, só no sorteio, gente. Se eu ficar escolhendo, estou roubada. Então, está sendo meio no sorteio, meio no aleatório, meio na indicação, meio do, ai, Fernando, eu queria ver isso, e está tudo certo. A gente segue para tiragem cigana, já pus o número um. Por que eu pus o número um? Vai ser que nem a Cruz Celta. Crucial também vai ter um, vai ter dois, vai ter. Por quê? Porque tem variações em cima do mesmo tema. Ai, Fernando, onde é que uma abertura varia? Ela não varia, na verdade, na sua apresentação inicial, que é isso de como deitar as cartas. Às vezes, até nisso também, porque tem autor que faz, como no caso da cigana, tem autor que faz passado, presente, futuro, que é o que a gente vai ver hoje, tem autor que faz passado, presente, futuro, tem autor que lê da direita para a esquerda, igualzinho ao oriental, e tem autor que lê da esquerda para a direita, aí fica à vontade, é de cada um. É uma abertura grande, considerada big spread. Então, assim, por quê? Porque ela abrange muitas coisas já. Ela vai falar do passado, do presente e do futuro, e vai estar falando dos tópicos que ela traz, então, em cada uma das 7 colunas. Ela fala do trabalho, do lar, da sorte, dos amigos, do amor, dos planos e das buscas pessoais. É tida como utilizada pelos ciganos no passado. Eu não tenho nenhuma comprovação sobre isso, então prefiro manter como tida como gypsy. Na tiragem cigana do tipo um, então a gente vai ter esse tipo de board. A gente vai estar com espaço para 21 cartas. Por isso mesmo, dá para a gente usar ou só os 20
dois maiores, né? Isso é o jogo do louco. Ou então a gente vai fazer como a gente vai fazer que está aqui, que está na Bíblia, bem igualzinho, né? 78 cartas, embaralha todo mundo e distribui nessas três andares de 7 cartas cada um. Vai ser lido do andar A para o andar B para o andar C, sendo que o andar A é passado, o andar B é presente, o andar C é futuro. Os tópicos das colunas também são fixos. Então, na coluna 1, eu tenho trabalho, profissão, perspectiva e sucesso. Na coluna 2, eu tenho lar, necessidade e minha vida. Na coluna 3, eu tenho sorte, desejos e sonhos. Na coluna 4, amigos, apoio, suporte, network. Na coluna 5, o amor, o sexo e os relacionamentos, ou o relacionamento. Na coluna 6, eu tenho planos, objetivos e projetos. Na coluna 7, eu tenho busca pessoal, estado pessoal, como é que está, né? É o famoso fechamento, é o famoso finalização. É pelo método americano, e eu vou estar usando o baralho Rider-Waite-Smith, o próprio, mas pode ser qualquer outro baralho baseado no Rider-Waite-Smith, por quê? Para te facilitar olhar as menores que vão estar todas misturadas e para você poder tecer, então, uma conversa sobre eles, combinado? Então, a gente fica por aqui e eu vou abrir lá a mesinha. Vamos para a mesa? Você já anotou aí com calma? Acho que eu vou dar um tempinho para você. Anota aí, porque essa é uma abertura maior, vai dar mais trabalho. Pega um papel maior, caderno maior, abre o livrinho na metade, faz uma abertura, né, para você poder colocar toda essa informação e depois você ir esmiuçando. Nós vamos fazer juntos aqui, mas é mais ou menos nessa pegada. Combinado? Então tá, espero que tenha dado tempo. Você volta aqui, congela e copia, beleza? Então, saindo daqui. Olá, voltando para mim, a gente vai para a mesa nesse momento. Maravilha, maravilha, maravilha. Chegamos aqui então na mesa. 78 cartas, não é? Estamos com o deck inteiro aqui. A gente vai estar dando aquela embaralhada. Nessa embaralhada, como é um jogo grande, né? A gente pode também começar dando uma olhada, já que eu vou usar de forma abrangente, essa é uma abertura grande, né? Posso sempre trazer aquela carta madrinha, que eu gosto de uma carta madrinha, eu acho que sempre dá um up na minha jogada. Então, eu vou pegar aqui do Robertson, que eu gosto muito desse deck. Uhul! Olha lá, estamos de diabo como madrinha, né? Da gente não lidar com questões ou olhar de certa forma, para as questões como elas se operam. Muita, muita calma nessa hora. Ok, deixa o meu padrinho aí, tomando conta de mim, me guardando, né, fazendo tudo aquilo que ele acha que precisa fazer para ser meu cão de guarda, que eu possa colocar ele operando sobre os meus poderes e sobre as minhas forças materiais. Então, maravilha, que seja colocado assim. 78. E como é que a gente faz essa abertura? Eu nem sei se vai caber, vou ter que pôr ele para cá, se vai caber com esse baralho grande, mas eu preferia, porque eu queria trabalhar com o Rider. Vou colocar aqui embaixo, ó, uma, duas, três, quatro. Essa é aquela abertura, gente, que a gente não precisa fazer uma pergunta. Por que que não? Porque nós vamos falar de um tudo, né? Cinco, seis, sete. Aí a gente vai de novo. Então, aqui, esse primeiro andar, essas 7 primeiras cartas estão falando do tempo do passado. Que passado é esse no tarô? É o que chegou até mim ali, ó, ontem. Vamos entender que esse passado não é um passado também tão longínquo, né? Chegou até mim ali, ó, ontenzinho. Manter esse cara aqui bem, bem na ponta. Tá. Segunda linha é sobre o presente. Então, também, ó, veja que a colocação da carta, eu estou pondo da direita para a esquerda, mas a leitura é da esquerda para a direita, tá? Um, dois. Você pode fazer diferente na hora de colocar, desde que você ponha 3 andares de 7 cartas. Vamos lá. Pois o segundo andar, então, esse segundo andar fala das questões do presente, cada uma num setor da vida. Então, vamos olhar com calma, porque cada coluna vai significar um setor da vida. Vou tirar esse amigo daqui também, abrindo espaços. E vamos para o último, que seria a linha do futuro. Né? Então, a gente tem um, vou ter que pedir licença para o amigo ficar aqui no canto,
Aqui a gente tem dois, três. Maravilha. Olha, fiz um jogo então para mim, do tipo cigano, do tipo aberto, do tipo abertura ou spread, ou jogo grande, não é? Onde a gente precisa de 21 cartas. Existe a hipótese da gente usar, como eu estou usando, arcanos maiores e menores, o deck de 78 todo aberto. Quando eu abro aberturas grandes, gosto de usar todos os baralhos Rider-Waite, acho que super compõem, né? Porque eles têm desenhos e estruturas do tipo de contar histórias. Vou tirar esse cara aqui também, né? Para a gente ter um espaço visual só das cartas, assim ninguém embaralha ninguém. Bom, essa jogada vai falar do passado, aqui, ó, primeira linha, vai falar do presente, segunda linha, e vai falar do futuro, terceira linha. Só que tem um jeito bem especial, porque essa primeira coluna fala da questão do trabalho ou das perspectivas que eu tenho de trabalho. A segunda coluna fala do meu lar, das minhas necessidades, daquilo que é da minha vida. A terceira coluna vai cuidar da sorte dos desejos, aqui é onde é a minha sorte. E a quarta coluna dos amigos, ou o centrão, né? Lugar de amigos, apoio e suporte. Amor e sexo está na número 5 e planos, objetivos está na número 6. Para finalizar, a busca pessoal, ou que seria de futuro. Aí a gente começa abrindo. Vamos falar do trabalho? Então, vamos falar do trabalho, né? Tem uma força muito grande de emoções muito fortes no meu trabalho até aqui, um certo passado apaixonado, né? Muitas emoções, muito envolvimento no meu trabalho, né? Com o Rei de Copas muito presente, trazendo a estrutura máxima de um emocional ou daquilo que são as boas relações. Na atualidade, eu estou talvez com alguns enfrentamentos, é o 5 de espadas, né? Preciso prestar atenção quais são os tipos de enfrentamentos, de pensamentos ou até de confrontos que eu estou criando no meu presente, no meu trabalho, todos eles muito mais voltados ao mental, né, às ideias. Então, talvez eu tenha um momento agora de enfrentamento de ideias e de conversas. E qual é o futuro? O futuro é que eu estou abrindo uma terceira via, uma terceira mão, uma terceira opção para o caminhar da minha força, dos meus objetivos e das minhas diretrizes de trabalho. Eu já desempenhei um papel, já desempenhei outro, eu já tive outras fases anteriores, e estou entrando numa terceira fase, né, olhando inclusive como um certo futuro, um terceiro round do meu trabalho de hoje. Então, dentro dessa abertura, você pega e faz uma linha do tempo, não é? Nessa linha do tempo tem no passado as coisas que foram talvez mais fáceis ou estavam melhores, só no emocional, né? No sentido de que estava mais confortável, emocionalmente um período mais amoroso, talvez até mais gostoso. Na atualidade, um período de grandes desafios, principalmente mentais, intelectuais e de comunicação, e no futuro, abrindo uma terceira via, abrindo uma terceira porta para o meu lado de trabalho, que ainda vai se mostrar. Beleza. Na segunda coluna, como é que está a minha casa? Na minha casa eu tenho um cavaleiro de ouros, que por si só fala do trabalho, do desempenho do dia a dia, que no meu lar tem pequenas coisinhas e afazeres, mas que, de certa forma, o caminho da vida material está tranquilo. Emocionalmente também, de que meu lar, minha casa, as minhas necessidades estão atendidas e há um certo conforto com relação a isso, né? E que há algumas diretrizes ou alguns afazeres ligados ao meu lar e à minha casa e que precisam um pouco ser reorientados ou reavaliados, já que no 9 de paus eu posso não estar vendo direito o meu patrimônio, a minha força, ou o que, que eu tenho, eu posso estar menosprezando os meus afazeres. Tirando isso, esse é a figura da minha casa. Na terceira, a minha sorte junto com os meus desejos,
Ai, que delícia, né? Temos aqui algumas cartas que eu gosto muito. A minha sorte continua a cavalo, né? Então, o Cavaleiro de Paus é aquele que diz a sorte sou eu que faço. Então, muita vontade para poder caminhar com a minha própria sorte, fazer a minha própria sorte ter o seu encaminhamento, além do que atraindo pessoas e amigos que podem estar trazendo mais sorte ainda. Minha maior sorte está nas minhas relações com os jovens ou com as pessoas, com meu próprio filho, né? Então, tenho muita sorte e tenho desejos, desejo talvez de cuidar bem, ou desejo de poder estar bem, né? De ter boas relações, já que a gente está vindo de uma fase mais de botar coisas e força e lenha, né? Mais do fogo, então numa fase mais emocional nessa pegada. E a rainha, que é uma que eu mais amo, adoro a rainha de taças. Há quem não goste dela, né? Para mim, ela tem sempre a visão das águas, das percepções emocionais, de ter um coração que também interage com o entorno. Então, trazendo a manutenção dos sentimentos e das emoções, né? Trazendo também esse lugar de inovar ou de começar ou de uma certa ingenuidade com relação à minha sorte, né? Mas talvez a minha sorte esteja nas águas, a minha sorte esteja nas emoções, né, que me envolvem. Na quarta posição, os amigos. A sacerdotisa declara aquilo que é verdadeiro. Amizade é uma coisa delicada, é uma coisa que a gente guarda as sete chaves dentro do coração. Então, falando de passado, de que meus amigos são sagrados, que eu guardo eles no silêncio, né, do meu coração mesmo, são criaturas muito importantes para mim, que as amizades são todas dentro de um universo bem contável, bem de pouca gente. Sim, as amizades e o que eu tenho à minha volta hoje é bem controlado, é bem contornável e um futuro, né, de poucas amizades, de ficar apenas com os velhos amigos, apenas com os amigos que fizeram a jornada. Não sou uma pessoa assim tão sociável, talvez tenha sido lá pelos meus 29, 30 anos. Depois sempre fui realmente do petit comité, de conhecer, de ter aqueles que eu conheço muitos anos, né, embaixo do meu olhar, mas as relações estão mais contidas, estão mais intuitivas, mais veladas e um pouco mais distanciadas, né? O apoio intelectual, eu acho que eu tenho por parte daqueles que me oferecem e trocam comigo conhecimento e experiência, apoio financeiro e material controlável dentro do que é possível, né? E um apoio futuro também, se a gente for pensar, o eremita é sempre aquele que diz: há quem me apoie a cada momento. Não havendo, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Então, definitivamente, como é a carta do ano, devagar se vai ao longe, vai com calma, com muita tranquilidade, o apoio virá de acordo com os eventos ou o que ocorrer, né? Dois arcanos maiores aqui no centro do jogo, aqui só menores. Gosto de chamar atenção para isso, porque aqui, no meu lugar de sorte, parece ter mais substância. Aí a gente vem, olha, abrindo, né? A gente vai para o amor e sexo. Então tá, amor, sexo, relacionamentos, vem de um passado um pouco mais entristecido, no sentido de amor ou confuso, né? Ou fases que normalmente uma relação de longa duração pode ter, sempre pode haver confusões, lágrimas, chateações, mágoas, más águas, como diz Dona Lua, mas a Dona Imperatriz falando no presente que as coisas estão todas muito confortáveis, estão muito dentro daquilo que ela gosta, seja no sentido do amor, seja no sentido do sexo, como diz a Rita Lee. Está tudo bastante confortável. E nesse quesito das relações, eu acho que a Imperatriz é a que está dominando aqui no centro e no presente, dizendo: já conheço como me relacionar, já entendi o que eu tenho que fazer, já parei de lamentar, né, as lamentações e as más águas ficando para trás. E o nove de ouros
dizendo que há coisas muito mais interessantes, materialmente, relacionalmente falando, sexualmente falando, para diante. E pode ser um período muito próspero e muito bom. Muito bem, aí a gente tem, depois do amor e sexo, os planos ou objetivos, ou as vontades, ou onde eu quero ir, o que que eu quero fazer. Olha a turma grande ficando aparecida aqui. Muito bem. Então, assim, toda vez que houver arcanos maiores, mesmo para quem é só cria do Rider-Waite, eles ainda são aqueles que falam mais alto um pouquinho, né? Então, para os meus queridos planos ou objetivos, eu estou numa fase extremamente solar. Eu estou vindo de uma fase de botar meus planos, botar meus objetivos para serem vistos. O próprio 365 é um plano, um objetivo, é um projeto. Ficou 3 anos na prateleira e eu estou colocando ele para o mundo, para a cara para bater. E como diz a querida Morte, né, antes feito que bem feito, antes indo do que ficar na conjectura. Essa é uma morte que está a cavalo, então ela, além de caminhar, ela também caminha e segue e sabe que o dia de amanhã é o que é importante. Então, vamos viver cada dia como se fosse o único. Aqui no fundo, a gente sempre vai ter o arcano da lua, né, passando a fase de desconhecimento, de sono ou da parte lúdica, saindo do sonho, a gente entra na realidade. Na realidade, todo dia, o nosso querido Sol nasce para todos. Então, todo mundo tem o direito a ver o Sol todos os dias. O que que esse arcano mais fala? Da vida. Mesmo que tenha sido Rider-Waite, mesmo que tenha sido Marselha, é um arcano que fala, segue para o próximo dia, segue para a próxima fase, segue para o próximo roteiro, segue adiante. Maravilha. Isso é o que eu estou fazendo no presente. Segue um dia de cada vez, um dia depois do outro, e vamos em frente, usando o máximo do Rei de Espadas para o futuro, que é um rei que trabalha com a cabeça, com o intelecto, com a estratégia, com o conhecimento, com aquilo que sabe da vida. Então, a gente segue um roteiro onde o mental tem pontos importantes. Na anterior, a gente segue um roteiro no Amor e Sexo, onde a vida material tem pontos importantes, né? Então, assim, aqui a gente pode ir também observando quantos tem. Aqui é muito mais emocional, aqui está mesclado, tem os três, aqui também está mesclado, tem os três, né? E às vezes, quando vem os maiores e apenas um, né, é esse um que dá o tom, na verdade, de qual é o elemento de força nesse assunto, não é? Então, dois maiores, o elemento de força ouros, dois maiores, o elemento de força espadas, dando mais tônica para o mental, intelectual, para o tipo sanguíneo, e aqui para o melancólico e para o tipo matéria, material, né? Realizável, o que que é realizável. E a gente vai para a última pegada, que é a minha busca pessoal. Busca pela correção, pela arrumação, pelo que é certo. O Três de Espadas traz as suas questões, né, de dores e rancores, mas eu vou usá-lo de uma outra forma aqui, né? Duas cartas que trazem espadas na mão. A justiça pedindo ordem e pedindo para que a minha busca pessoal seja séria, né? Seja do tipo convicta, envolvida, que eu realmente faça da minha busca pessoal um compromisso, que é disso que a justiça gosta, compromisso. Gaveta arrumada, armário arrumado, texto revisado, do correto, né, do que segue de forma mais certo possível, dentro daquilo que é assertividade. Além disso, o Três de Espadas me alerta que eu tenho duas coisas para olhar nele. Nem sempre dá para a gente amar ou gostar de tudo sem observar que esse gostar vai ter o seu contraponto, que é onde vem muitas vezes as chateações para o emocional daquilo que vem do mental. Três espadas contam para o coração que a mente vai ficar superior às emoções. Isso pode afligir o emocional.
Quando a gente fica muito mental, muito no três de espadas, eu estou colocando muito do meu intelecto e da minha inteligência e não estou avaliando as minhas necessidades emocionais e pessoais. Que eu fique alerta para isso, né? Já que a morte está olhando para cá, dizendo que eu preciso mudar essa chavinha, fazer um shift importante ligado a essa questão dos rancores e mágoas. Talvez, inclusive, abrir mão de ter rancor e mágoa, quando eu entendo que tudo são divergências de opinião e de inteligências, que estão em espadas, não estamos em copas de verdade. E o futuro me sorrindo, uma carta emocional muito legal, que é uma carta de realizações e prazeres, né, de bem-aventurança e de familiaridade, onde o encontro com mais pessoas pode ser festivo, onde posso trazer para minha família emocional um momento de realização e felicidade. Se eu entender que esse jogo começa e culmina aqui, né, primeira carta aqui, última carta para cá. Então, essa é uma carta muito importante e essa também. Não é que dentro daquilo que eu tenho encontrado de parcerias ou parceiros de valor, de pessoas que realmente gostam de mim, de pessoas com quem eu troco a afetividade, eu consigo construir uma família boa, uma família feliz, algo que realmente funcione e seja legal. A coluna do meio de todo o jogo cigano, ela deve ser observada com carinho, é a minha amizade, também é o meu ponto de apoio, e ela está dizendo: olha, silêncio, controle material e andar devagar são três predicados para este momento da tua vida e para o futuro. Veja, a gente está olhando aqui neste momento, vindo de cá, mas olhando para o futuro lá adiante, não é? Dentro da olhada que está da tiragem chegando tipo um, né? Eu não pretendo fazê-la muito mais abrangente do que isso. A gente tem essas tônicas por enquanto, porque vocês vão ver que conforme eu for desenvolvendo de novo essa mesa, não é, nas suas organizações, a gente vai descobrindo mais possibilidades, certo? Sempre quem está por perto de cada arcano, né? Então, na minha primeira casa, esse querido aqui está por perto dos meus enfrentamentos e dos momentos também onde eu tenho que me render um pouco, que já aconteceram algumas glórias, né? E algumas trocas materiais. Tudo pode ficar muito mais amplo, desde que eu não menospreze a vontade, a força e o desempenho de cada um dos envolvidos, que eu consiga também entender que nessa linha de futuro, né, é uma linha de futuro interessante, porque ela fala de abrir uma terceira via, dar conta desse esforço todo para fazê-lo prosperar da melhor forma, com muita vontade, não esmorecendo, seguindo com afetividade, com genuína posição emocional, ou daquela que sabe manter as relações e as amizades, com toda calma, sem pressa, bem de boa, para poder atingir questões materiais melhores, pontos materiais melhores, realizações materiais melhores, fortuna, prosperidade melhores, né? E aí, usando sempre muito critério e muita observação intelectual, a gente chega de novo na carta final, que é a carta 10 de taças, falando de realizações emocionais, afetivas e relacionais. Não desprezar a carta que fica aqui embaixo, né, a Dona Justiça, dizendo para eu fazer isso com ordem e cautela. E acho que nessa primeira observação, é, é isso que eu tenho para dizer, né? Eu sempre posso começar com a fala aqui embaixo: no passado foi assim, no presente é assim, e no futuro será assim, certo? Posso fazer esse adendo também, que não é totalmente da minha natureza repetir isso, né, coluna a coluna, mas posso, né? Então, no meu passado foi assim, no meu presente foi assim, no meu futuro foi assim. Se eu quiser facilitar a minha abordagem, posso até juntar as cartas, trazer elas aqui
para a mão, juntar em três e falar: olha, no meu passado estava tudo bastante resolvido, talvez eu tivesse bastante acomodada na minha situação, de alguém cuidando de mim, ou das coisas ficarem como ficaram no emocional, todo mundo bem. Agora eu estou tentando novos enfrentamentos, minha cabeça está exigindo novos enfrentamentos. E qual é o meu futuro? Porque eu posso fechar tudo assim, né? O meu futuro é olhar para a terceira via, para o terceiro ponto. Lá na frente tem uma terceira via se abrindo. No passado, eu tinha amigos talvez mais próximos, mais leais, pessoas que andavam comigo mais no meu dia a dia. A gente fez muita festa, viveu coisas muito legais, né? E nessa festividade nasce os novos atributos, os novos afazeres, uma vontade de fazer um caminho diferente. Nessa vontade também fica aquele lugar de será que é bom? Será que não é bom? Será que é uma boa? Será que não é? No passado, eu tive muito movimento, né, e muita vontade de realizar muitas coisas, e tinha uma pré-ocupação ou uma ativação muito importante para com os valetes de copas, né, para com aqueles que eram muito jovens, que eram mais novos, que eram os que estavam começando, né, e posso ter exercido uma outra atividade. Agora eu estou daquela que é mãe, mantenedora, criadora, cuidadora, né? E estou no meu lugar fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor, nem que seja na minha pequena casa, no meu pequeno mundo, né? Com as pessoas que eu amo, sendo aquilo que eu sempre fui. Enfim, aqui, que é o centro do jogo, a gente tem que lembrar que é os amigos e o apoio. Então, assim, eu tive muitas amizades do feminino e tive muito apoio da sacerdotisa, dos seus segredos, das suas revelações. Agora eu tenho uma pegada mais material pela frente, mais objetiva, também mais controlável, e vou ter que aprender a lidar com assuntos de média e longa duração. Meu apoio vai estar vindo, vai estar caminhando. Então as coisas estão andando. No passado, a lua já me fez chorar demais, porque por isso que aqui dá para cantar a música mesmo. Eu ando devagar, já tive pressa, leva sonhos. Eu já chorei demais, já deu, não aguento mais, não quero mais olhar para isso. E a gente está no setor do amor e do sexo, onde muita coisa já foi complexa, e é verdade. E hoje eu estou sentada numa situação estável do amor e do sexo, tranquila, boa, e que eu possa continuar olhando prosperamente, não só para o meu lugar do agora, como ainda como quem quer realizar algumas coisas a mais lá na frente na vida material. No passado, né, o sol, no presente, a morte, e no futuro, o rei de espadas. No passado, talvez muito mais visibilidade, muito mais parcerias de valor, muito mais alegria, muito mais festa, muito mais brilho, muito mais farra. Nesse presente momento, eu estou transitando desse lugar para outro lugar, então estou no momento de trânsito e estou levando um dia de cada vez, né? Toda vez que o sol nasce, nasce para mim um novo dia, uma nova empreitada, um novo enfrentamento. E o rei de espadas dizendo: olha, faça tudo o que puder para que o futuro seja pelo teu intelecto, pela inteligência, né? Pela manutenção de conhecimento, é pelo lado da cachola. No passado, muitas vezes na vida, tentando ajustar, arrumar, fazer direito, perfeito, e prestando muita atenção, dando muita importância para o arcano da justiça. Graças a Deus eu não preciso falar de nada da minha justiça no sentido de ações judiciais, elas também houveram, mas tudo ficou no passado. O que sobrou, talvez, de todo esse período passado são algumas questões doloridas no emocional, onde ou a cabeça teve que ser maior que o coração e eu tive que fazer escolhas e tomar decisões pautadas na lógica e não na querência, né? E que agora eu preciso abandonar a dor que a querência teve de usar a cabeça mais do que o coração. Por quê? Porque a gente está entrando numa fase de abundância, felicidade, alegria, bem-estar, principalmente com a minha família,
né, e com as relações em volta de mim. Um período bem mais gostoso, mais abrangente, com o lado emocional muito satisfeito e muito feliz. E aí, com isso, a gente fecha, não é? Se eu for fechar na linha do tempo e a gente for usar aquilo que é a última carta desse jogo, termina uma última carta falando, né, de felicidade e realizações, de situações emocionais e familiares e relacionais super positivas, mas eu não posso esquecer que o diabo era madrinha. Abrir, né, também faz parte. E o tempo inteiro eu tentei ter a concretude e a fala bem objetiva, bem direta, pouco inventiva, né? Que o diabo sempre diz, olha, mais vale na vida a gente exercer as coisas como elas são do que tentar ser o que não se é. Outra das grandes máximas desse arcano são as máscaras que a gente pode, às vezes, colocar. E aqui ele disse sem máscaras. Então tá. Então, sem máscaras, essa foi a minha leitura do tipo cigano, do tipo um. E lá vou eu de novo, acender velhinha e fazer banho, que é para tomar conta do meu astral, para ele ficar bem arrumadinho e no lugar dele, né? Porque a minha espiritualidade, ela hoje abrange muitos lugares. O diabo, para mim, não é o cara do lado de fora que me põe medo. Ele é o meu próprio antagonista, trazendo inclusive uma percepção que a Cabala me deu, né? Ele é o grande inimigo dentro de mim mesmo. O meu grande antagonista pode ser aquele que vai falar besteira, aquele que vai se sentir inseguro, né? É o momento de você redobrar a tua fé, redobrar aquilo que você acredita e ser mais do que tudo você mesmo. Então eu fiquei com ele na minha pauta, na minha testa, né? E fui com vocês nessa leitura o mais eu possível. Desejo a todo mundo um ótimo dia até amanhã. Amanhã a gente se vê de novo, gente boa. Temos mais uma abertura para amanhã. Que ótimo! Estou curtindo demais esse caminho com vocês. Desejo que vocês, né, me acompanhem. Então vamos lá. O que é me acompanhar? Vamos voltar para cá, porque amanhã a gente tem mais uma abertura, uma nova jogada amanhã, né? Vou sempre estar mudando devagarinho, não com pressa. A gente está indo para fevereiro, a gente já entrou no signo de Aquário, a gente já está numa pegada um pouco diferente e a gente vai poder se imaginar tendo essas presenças ou essas imagens que eu acho tão interessante da AI, né? Para a gente olhar para amanhã. Amanhã tem outra jogada, nova temporada, mais uma semana. E assim, a nova temporada da próxima semana já está pronta a pauta, né? No dia 28, a gente vai ter uma abertura de passado, presente e futuro, de 3 mais um cartas. No dia 29, também ainda de janeiro, a do Ano Novo Chinês, vamos fazer uma abertura de 12 meses, porque a gente tem um ano novo, mais um, que eu quero compartilhar com vocês e desejar para todo mundo. No dia 30, a gente vai ter a primeira vez que eu vou dar uma cutucadinha nos binômios simples e vou falar um pouco do trabalho do Florian Parisse num dos livros dele sobre isso. No dia 31, a gente tem um ontem, hoje, amanhã, futuro e além, de 5 cartas, muito legal também, uma abertura muito comum de fazer de linha de tempo um pouco expandida. A gente vai ter uma abertura muito linda de autovisão, de autopercepção, bem bacana, no dia 1º. No dia 2 de fevereiro, um foco programado. Vamos supor que eu tenho algo que eu quero atingir, um target, um foco, um objetivo. Como é que eu programo isso? Como é que eu organizo isso? E no dia 3 de fevereiro, uma cigana tipo 2, só com os arcanos menores que eu achei, que eu quero dividir com vocês também, e que é de 21 cartas do mesmo jeito. Combinado? Então, assim a gente fica com 365 aberturas de tarô comigo, Fernanda Vidigal, não é? E a gente vai estar caminhando juntos amanhã e sempre, ao infinito e além, não é? Então, assim, aquele abraço, aquele beijo, aquele queijo, tudo de bom. E a gente se vê amanhã, gente boa. Valeu por hoje.